Que susto, porra. A galera brincava de ligar ar-condicionado, põe o cara posicionado no frio, liga o ar-condicionado. Mas brincava porque vem de uma história aí meio real, eu acho. É aquilo, né, velho? E assim, olha que engraçado, porque quando você precisa usar dessas estratégias, é porque realmente você não tem um repertório tão afinado pra levar a negociação pra um fechamento ganha-ganha. Aí você tem que dar umas apeladas. Isso aí é meio que dar uma apelada do tipo, cara, eu vou botar o cara numa sala quente, sem ar-condicionado, por 3 horas, o cara vai chegar na hora de negociar desnutrido, e aí o cara vai ceder, vai aceitar qualquer coisa, porque ele só quer ir embora. Má fé, né, cara? Isso é má fé, isso não é negociação, não é bem uma guerra. É um confronto ali, mas é o que você falou, os dois lados buscam ganhar. Não é um lado buscar destruir o outro. E a negociação não é isso, né? Não é destruir o outro lado. Mas, pô, você tá dando vários spoilers, velho. Você é linguarudo, hein? Deixa eu falar, cara, por que eu atrasei. Não vai saber porque a gente sempre posta no horário e tal, é gravado, mas eu atrasei hoje. Eu tava resolvendo uns pepinos aí da Guaralabs. E que é Guaralabs? É de Guaraná? Guaraná? Rapaz, Guaralabs guarda aí, a próxima Google que tá vindo aí. Uma empresa de inovação, uma startup de inovação que eu sou sócio com a galera aí. Ó, fica aí, se tem algum médico que escuta a gente aí, a gente acabou de lançar um aplicativo de gerenciamento pra médico sensacional, de recebíveis pra médico. Cara, o negócio tá bombando aí. Inclusive, ouvintes assíduos, tá? Pessoal que trabalha lá, do nosso podcast. Esses dias falei com um deles, me ligou, cara, tô aprendendo demais. Não tem como postar 2 por semana, não? Não. Ainda não. Ah, foi ele que falou? Foram eles que falaram? Também. Tem outras pessoas que falaram. Cara, já foi umas 5 pessoas que já me pediram pra postar mais de 1 por semana. Da hora. Pede pra eles comentarem, então. Vamos ver se eles estão ouvindo de verdade. Ó, se vocês estão ouvindo aí, galera da Guaralabs, comenta, manda alguma coisa. Cara, rapidinho, a gente tava conversando hoje mais cedo. Eu contei, cara, fiz a estatística de quantos caras, uma média de quantos caras eu falo por episódio. Na média aí de uns 1.345. Na média. Eu tava vendo sobre vícios de linguagem e esses dias eu tava conversando com um amigo sobre isso. Como tem alguns cacuetes, não é nem vícios de linguagem, mas tem alguns cacuetes que a gente pega, né? Eu percebi que eu falo muito cara e eu tenho um amigo que tudo pra ele é queira ou não queira. Ele vai falar alguma coisa, não, queira ou não queira, a gente tem que levantar aqui os investimentos e tal, porque queira ou não queira, a gente tá indo por um caminho que se a gente não levantar, porque queira ou não queira, e aí o queira ou não queira é a pausa dele. Entendi. Eu já falei pra ele e ele não percebe. É igual eu com cara. Porra, eu não percebo muito, não. Cara, essa questão de cara, muita gente fala. Ó, cara, muita gente fala. Não. Eu falei sem zoar. sem pensar, né? Interessante, né? Olha lá, é cara. Fala, galera! Olha a gente aqui de novo. Eu, meu amigo Henrique Takemoto, tamo junto. Mais um episódio. Tamo empolgadíssimo porque hoje o assunto é algo que a gente viveu intensamente em muitos momentos da nossa vida. Sejam muito bem-vindos ao Mentalidade Ambidestra. Sou o Vitor, especialista em autoliderança, mentor de carreira, líder executivo e, claro, o grande amigo e parceiro do Henrique no Mentalidade Ambidestra. Takemoto, é contigo. Boa, Vitão! Fala, galera, como é que vocês estão? Vocês também já me conhecem. Henrique Takemoto, vou me apresentar de uma maneira diferente hoje. Porque hoje é um dia muito especial. Suspense. Uai, pera, calma. Põe uma musiquinha de suspense aí. Hoje é o primeiro episódio que eu vou me apresentar como pai. Nasceu! Ó, minha cara tá boa ainda, mas é porque o negócio começou, o maior projeto da minha vida se iniciou. É, meu amigo. Então, ó, além de pai, eu também sou empresário, empreendedor, aí eu sou outras coisas, né? Mas agora, pai como a primeira coisa que eu vou falar, sempre. Então se acostumem. E casado, obviamente, né? Esqueci. Casado. É isso aí, antes de tudo. Paulinha, meu amor, I love you. Minha rainha. Cara. Declaração de amor aqui. A mentalidade ambidestra é isso, é declaração de amor, é conhecimento, é alegria, é isso aí. É isso aí. Inclusive, isso aí. Já que é tudo isso, Takemoto, deixa eu já pedir aqui de novo, porque a gente tem que pedir, cara. Você acredita que a gente tem que ficar pedindo pra galera? Dá uma curtida,
se inscreve no canal, ativa o sininho. Por quê? Pessoal, vocês estão cansados de saber, mas tem que falar, porque a galera parece que esquece o óbvio. Se vocês não fizerem isso, vocês não estão demonstrando que vocês se importam e que o conteúdo é relevante. Então, vocês estão aqui com a gente. A gente está gerando conteúdo. A gente vai continuar gerando. Tem coisas muito legais ainda por vir. Então já clica aqui, já ajuda a gente. Conteúdo de graça. Na verdade não é de graça não. Agora nós vamos começar a cobrar. Cobrar like. Você tá ouvindo? Já dá o like. Deixa o like aí, vai lá. Boa, é isso aí. Tenho fraldas para comprar. Agradeço. Mas bora lá, velho. Vamos lá. Hoje tem um tema massa, cara. Massa. Boa. E daria para fazer uns 115 episódios, se a gente quisesse, só com esse assunto. Ixi, uai, curioso aqui. Negociação, cara. Então hoje o título do nosso episódio é A Fórmula para Negociações de Sucesso. Olha aí, rapaz. Olha, eu tenho certeza, Takemoto, antes de você fazer o resumo, que muita gente, quando você falou negociação, ouviu. Que? Guerra? Tenho certeza. Então o assunto vai ser legal pra gente esclarecer isso aí. Boa, vamos desconstruir esse pensamento e reconstruir o que de fato é negociação. Então, estamos trazendo para cá, para a galera, uma fonte nova. Já legal. É mais uma coisa bacana. Então, a gente tem nossa rede de observação, né? Ou seja, a gente vai buscar a fonte de conteúdo de qualidade em vários lugares. Então, a gente foi lá na McKinsey, uma consultoria estratégica, e pegamos uma entrevista com o William Ury. Falei certo? William Ury, ou Ury também. Tanto faz, cara. Boa. Ury. Então, resumindo pra galera, pra gente começar a trocar uma ideia sobre isso, ele começa dizendo o seguinte, ele se autodefine um possibilista. E a gente vai explicar pra vocês o que é um possibilista. Então, o que ele faz? Ele busca reconhecer tanto as possibilidades negativas e positivas e transformá-las em negociações construtivas. Então, o William Ury, cara, ele é o mais top nesse assunto de negociação, ou pelo menos um dos mais tops, se vocês forem procurar, inclusive TED do cara, pô, sensacional. E ele afirma que a principal barreira das negociações somos nós mesmos. Não é o outro, por muitas vezes. E aí ele construiu uma lógica aplicável a negociações de forma geral, em especial, e ele trouxe vários exemplos, né, que ele participou ao longo da vida, de negociações difíceis. E aí tem 3 pontos que ele trouxe, que desenha ali meio que a lógica da estrutura mental, por assim dizer, dele, que a gente vai discutir aqui hoje. Então hoje é sobre negociação, mas de uma maneira de fato prática, reflexiva, e que eu tenho certeza absoluta que a galera vai sair com muito insight. Puta, cara, sensacional. O artigo que você trouxe, que você sugeriu, 2 pontos relevantíssimos aqui, tá? Para dar clareza pro pessoal como o nosso papo aqui ele vai ser profundo. McKinsey, uma das maiores consultorias do mundo. William Ury, cara, ele é um dos maiores negociadores do mundo. Ah, quem é esse cara? Esse cara ele já prestou consultoria, serviço, apoio, assessoria, para vocês terem uma ideia, na pacificação da faixa de Gaza. O cara já trabalhou em coisas, em conflitos mundiais de guerra, negociou coisas absurdas, assim. Então, o cara é profundo. Então, imagina, a McKinsey entrevistando o cara, e aí o Takemoto, especialista em estratégia, que manja de negociação, e eu aqui que sempre trabalho com isso, de negociação, trabalhei a minha vida toda também, discutindo. Cara, vai estar recheado esse episódio. Então, vamos lá. Bora lá. Então, vamos começar trazendo essa questão que eu iniciei no resumo, né? Trazendo essa visão de o que é ser possibilista e falar também sobre questões relacionadas à negociação como um todo para a gente se aprofundar. Então, o primeiro bloco é o seguinte: a maioria dos problemas difíceis são melhores considerados como oportunidades. Vamos discutir bastante agora sobre essa questão de o que é negociação, o que é ser uma pessoa possibilista. Vitão, começa aí, cara. Ó, vamos lá. Demais aqui. Não, eu acho que fica fácil de entender quando você fala do possibilista. O possibilista, o que é isso? Quando ele cita a questão de que a gente
tenta sempre, olha aí, cara, ambidestria, né? Se colocar como, e aí, você é otimista ou você é pessimista? Ele fala, nenhum dos dois. Eu sou possibilista. Ora, eu preciso ter um pouco de pessimismo, ora, eu preciso ter um pouco mais de otimismo para que eu possibilite que as coisas aconteçam. Cara, então o termo possibilista para mim, ele é ambidestria pura. Ambidestria pura. E aí vem o William Oro e fala assim, então é isso que eu sou, um possibilista. E você deveria ser também. Então eu entendi isso, sabe? Que o possibilista é esse cara que ele precisa, em alguns momentos, realmente olhar o problema, olhar a negociação com um lado mais pessimista, até para você se resguardar. Não, a gente estava explicando que negociação não é guerra, mas também não é você, né, sair de lá no prejuízo e ceder tudo para agradar todo mundo. Por outro lado, também não é massacrar o outro, né, a outra parte. Então, quando você se coloca como possibilista, você identifica o lado pessimista e o lado otimista, e você vai navegando para ir ajustando e você ganhar e o outro ganhar junto. Então eu achei sensacional, cara. Foi isso que eu entendi do possibilista. Sim, é isso aí, concordo 100%. Concordo, inclusive, que é uma ambidestria, porque nada na vida é só preto ou só branco. Então, por que é importante, né, olhar o lado negativo e o lado positivo? Por quê? O lado negativo você vai tentar evitar o máximo que você conseguir, e o lado positivo você vai tentar otimizar o máximo que você conseguir. Agora, se você não olha de uma maneira completa, você vai estar deixando coisa na mesa. Ou deixando riscos passar, ou deixando oportunidades também passarem. Então você tem que olhar de uma maneira mais completa. E negociação é algo extremamente complexo. Muito complexo. Muito complexo. Eu gosto muito de estratégia e negociação tá casada, porque elas estão sempre de mãos dadas na hora que você tem que executar aquilo que você planejou e etc. E a gente falou bastante sobre essa questão de planejamento, estratégia, né, em episódios que a gente já passou também. Mas, cara, eu acho que esse termo que ele trouxe eu achei sensacional para pessoas que falam sobre negociação, inclusive. E estratégia, né, que você falou, está totalmente ligado à negociação. Inclusive, algumas empresas colocam esse termo, né, negociação estratégica. Ah, essa negociação ela é estratégica. Mas, na minha opinião, os dois termos eles nem podem se desvincular um do outro. Toda negociação, para mim, tem um nível de estratégia. Então, quando o pessoal fala essa negociação é estratégica, o que ele está querendo dizer, na verdade, é que essa negociação tem um nível que requer uma grande estratégia, uma estratégia mais aprofundada, uma estratégia mais cuidadosa. Mas todas as negociações, inclusive a mais simples, ela tem também um nível de estratégia, e talvez uma estratégia mais simples. Então, negociação estratégica seria, para mim, o termo que abrangeria essa questão, né? Você falou, estratégia e negociação, para mim, os dois estão interligados. Sem estratégia, você não negocia bem. Não tem como, cara. E tem muita coisa que a galera até chama de negociação, e não é negociação, não, né? Eu já, por exemplo, várias vezes ouvi pessoas falarem assim, não, porque eu negociei super bem aquele contrato, ou seja o que for, né, uma venda e etc. E aí eu falava, mas você não negociou nada, você só aceitou as coisas que outra pessoa pediu? Ela te pediu desconto, você deu. Ela falou que pra tirar isso aí, você tirou. Ela falou pra mudar isso, você mudou. Que negociação que aconteceu aí? Pra mim isso não é negociação. Aí você não foi um possibilista, você foi um possibilitador. É diferente. Não, você foi um acatador, na verdade, né? Então, da mesma maneira, quando você nega tudo, né? Exatamente. Não. E às vezes a pessoa volta do tipo assim, não, fiz uma puta negociação. Fala, mas aí, a gente fechou? Deu certo? Não. Eu falo, então não deu certo. Pô, então que péssima negociação que você fez, né, meu camarada? Pior que tem isso mesmo. E assim, é clichê, mas é uma verdade, que eu acho que a gente precisa trazer aqui esse clichê. A gente negocia no dia a dia. Todo mundo sempre fala isso quando fala. E é verdade, cara. Quando eu tava na palestra do Jordan Peterson, ele falou um negócio que pra mim é negociação pura, a forma de pensar dele. Ele falou, olha, quando eu brigo com a minha esposa, qual que é a coisa natural em nós? A gente querer ganhar a discussão. Então você quer que ela perca. Aí ele fala assim, mas se você parar pra pensar, se afasta um pouco do problema agora. Não pensa em você querendo ganhar da sua esposa da discussão. Você tá olhando você e sua esposa. Se você ganhar dela, você é um idiota, porque você casou com uma perdedora. Então, quando você a destrói, você passa a ser um idiota junto. Então, não tente ganhar dela, tente resolver o problema. Se afaste, e fica a dica aí para as relações que eu peguei lá com o Jordan Peterson. Se afaste, respire e pensa assim, onde foi que de fato eu contribuí para essa discussão? Mesmo que seja pouco.
pega isso, depois você volta com o tempo e fala assim, olha, eu entendi a nossa briga, e os meus pontos de contribuição para a discussão que a gente teve foi esse, eu não farei mais. Naturalmente você vai impelir o outro lado a querer também ganhar junto com você e não te destruir. Achei extremamente interessante. Vai pro relacionamento aí a negociação, a dica. Total. Cara, porque negociação é algo humano. Perfeito. Né? Então, o problema ele é gerado por um humano e ele é resolvido por um humano. A negociação é só a forma que você, por muitas vezes, relaciona interesses que não necessariamente são os mesmos. Perfeito. Mas o que muitas vezes acaba passando, Vitão, é de fato se fazer a pergunta: qual é o seu interesse aqui nessa negociação que a gente está fazendo? Muito bom. Às vezes a gente entra num piloto automático de ganhar do outro. E às vezes você nem sabe, às vezes, por que você está dando tanta ênfase em ganhar do outro. Às vezes já estava bom. Mas verdade. você já entrou naquele âmbito de, cara, eu preciso ganhar do Vitão. Eu preciso tirar o máximo do Vitor. E o Vitor pensando, eu preciso tirar o máximo do Henrique. E a gente vai ficar nessa luta sem fim. Cara, e olha que interessante isso que você falou. Olha como é sutil, e eu acho que as pessoas misturam isso. Você entra numa negociação buscando o que você quer, buscando um desejo seu, buscando uma meta, um objetivo. E muito facilmente você começa a se perder nela e você esquece que você entrou lá para conseguir o que você quer e seu objetivo começa a ser ter que destruir o outro. É sutil, mas são coisas diferentes. Então você começa a fazer de tudo para ganhar, sendo que muitas vezes para você ter o que você quer, você não precisaria ter destruído o outro. Por exemplo, cara, em MBA de negociação, a gente tem sempre aquele exemplo do pai que chega as duas filhas, né? Tem uma única laranja e as duas filhas estão brigando lá pela laranja. Ah, pai, a laranja é minha, eu peguei primeiro na geladeira. E a outra falou, mas eu também tô com vontade de comer laranja. Aí o pai fala, e aí, o que ele faz? Corta a laranja no meio? Essa seria a resposta natural. Mas aí vem o pai e fala assim, não, peraí. Pergunta pra primeira, por que você quer laranja? Ah, eu quero a casca para fazer um trabalho de escola. E a outra? Não, eu só quero chupar a laranja. Aí ele descasca, dá a casca para uma e a laranja inteira para outra. Pronto, ele otimizou. Não era cortar a laranja no meio. Era entender as necessidades. E a gente não pode esquecer disso. A gente entrou ali para quê? Se a gente perder isso de vista, cara, a gente só entra num confronto sem propósito. É isso aí. É isso aí. E olha que interessante, no Instagram me perguntaram nas caixinhas de pergunta, né? Me perguntaram o seguinte, como é que eu consigo saber quando um cliente está interessado naquilo que eu estou oferecendo para ele? Ó, boa pergunta. Eu respondi assim, simples, pergunta. Pergunta para a pessoa. Você está interessado em comprar aquilo que eu estou te oferecendo? Óbvio que não simples desse jeito. O ato de perguntar é mais poderoso do que todas as estratégias, às vezes, que você elabora para tentar convencer. Às vezes, você só precisa entender qual é o interesse da outra parte. Caramba, muito bom. O William Ury, ele trouxe isso na entrevista dele, que ele estava ajudando, né, uma empresa a resolver uma questão societária. Né, os sócios eles não estavam mais se entendendo, estavam discutindo entre eles e tudo mais, e entrou num certo piloto automático a negociação, que um começou a tentar ganhar o máximo que conseguia do outro. E aí esse negócio começou a se arrastar. Estavam ali quase 3 anos, desgastados, não aguentando mais, presos dentro de uma negociação que não acabava. Afinal de contas, né, uma questão societária não é simplesmente, cansei de negociar, agora vou fazer outra coisa. Não, você tem que ficar ali até acabar. E aí, ambos, para resumir, né, ambos estavam com o mesmo interesse com relação à negociação no seguinte aspecto, Vitão. Cara, eu só quero que acabe, velho. Eu só quero que essa negociação acabe, velho. Ambos estavam com essa vontade. Então, esse elemento que ambos tinham foi o que uniu a negociação a acontecer. Então, de novo, né, uma simples pergunta de... Cara, qual que é o seu interesse? Vitão, cara, eu só quero que acabe, bicho. Aí você fala, bicho, eu também, só quero que acabe. Então é o seguinte, bicho. Não vai ser nem 100% do que eu quero, nem 100% do que você quer. Vamos achar o meio do caminho, velho. Vamos construir junto esse negócio pra gente sair daqui, velho, e viver a nossa vida? Vamos. Beleza, tamo junto, mano.
Boa. É isso. E eu achei super legal porque mostra não só o efeito do piloto automático, que desvirtua o propósito, né, que é o que você trouxe, como, às vezes, a forma mais inteligente de você conseguir sair é talvez uma das formas mais simples. Cara, Caramba, né? é só colocar na mesa os interesses. E vambora. Vamos ver o que acontece. E talvez se você tivesse começado com a pergunta, você nem entraria no labirinto da complexidade toda da negociação ali, do confronto. O que você falou é incrível, porque já me dá a resposta de quem, quando você falou negociação, eu brinquei, né? Você falou negociação, muita gente ouviu guerra. Você acabou de dar a resposta do porquê que não é guerra. Tem muita gente que entra pensando que uma negociação é guerra e entra com a primeira ferramenta dele, convencimento. Eu achei incrível o que você falou. Não, cara, a primeira coisa, pergunta. Por que a gente entra na reunião preparado para convencer? Não, vou convencer, eu já estou com tudo aqui na cabeça. Mas se ninguém entra numa reunião de negociação e começa perguntando. Você tem razão, cara. É muito raro e é muito simples. Sabe onde vai aparecer isso? Em um episódio futuro. A gente vai falar sobre isso. Boa. Eu não vou falar sobre o que é, mas é algo mental que a gente consegue usar com relação a quebrar padrões. Então, quando você chega com uma pergunta, a pessoa nem esperava por aquilo. Cara, quebrou o padrão. Aí lascou, bicho. A casa desarma. Aí o negócio desarma. Então, às vezes, cara, a pessoa que mais está atrapalhando a negociação é nós mesmos, somos nós mesmos. Isso eu achei interessantíssimo também. Tudo a ver com a autoliderança, né? A gente fica procurando os empecilhos de uma negociação. O que torna uma negociação difícil? E aí o William já vem e já dá um tapa na nossa cara. O que torna qualquer negociação difícil é você mesmo. Começa se estruturando. Exatamente. A gente acaba sendo, às vezes, porque normalmente a gente quer externalizar, né, o problema, no sentido de culpados e responsabilidades. Porra, Vitão é difícil, o cliente é difícil, não sei o que é difícil, tudo é difícil. Você não, você é perfeito, né? Você não tá fazendo nada, por muitas vezes é você o problema. Mas... E mesmo quando eu tenho uma imperfeição, eu a justifico muito bem. Eu sei muito bem por que eu tenho, entendeu? Eu só tenho porque... Complete a frase. O meu nível de autopersuasão é altamente eficiente. É o caso efetivo. O Eduardo Gianetti, cara, escreveu um ensaio, uma obra sobre isso que chama Auto-engano. Leiam, vocês vão entender como a gente se auto-engana muito. Boa, cara. E assim, como a gente já tá falando muito, né, de nós mesmos, né, de nós como uma das principais causas de insucessos ou de dificuldades, né, na negociação, a gente vai entrar no segundo bloco, que é o seguinte. Boa. Vou até trazer um termo que ele mesmo usa, que vai fazer todo sentido, que é o seguinte: a importância de ir para o balcão e influenciar a si mesmo. Vamos começar, Vitão, explicando pra galera o que significa essa expressão ir para o balcão. O que você tem aí pra dizer? O que você entendeu? Vamos, cara, o que eu entendi quando eu li, né, que ele chama de balcão lá, você pode traduzir do jeito que você quiser, mas vocês traduzem de lobby, traduzam de varanda, o que for, mas o que ele quer dizer? Se afaste do problema e tente ter uma visão mais acima. Então, se afaste, saia da situação e olhe lá de cima. Sabe quando você olha da varanda, você olha o que está acontecendo lá embaixo, você tem uma visão melhor, né? Tá tendo uma briga de vizinhos. Aí você vai lá de cima e você olha, pô, o cara tá posicionado ali, o que o outro tá falando. Então, tente você, no meio da emoção, sair um pouco da situação e tentar olhar com outros olhos, com os olhos de fora. Por quê? Quando você está no meio da situação, a sua emoção e a percepção do que está acontecendo é uma. Quando você olha, tanto que quando você olha alguém brigando, você não sente a mesma raiva que o cara que está brigando está sentindo. Por quê? Porque a sua percepção da briga é uma, a percepção do cara que está dentro da briga é outra. Então, as realidades de vocês são diferentes. Tenta ao máximo, então, enxergar a negociação e aquele confronto que está tendo com uma realidade fora daquilo. Foi isso que eu entendi. É isso aí, concordo. Tem algumas expressões que a gente usa até no nosso livro, né? Cara, dá um voo de helicóptero. Exato. Né? Faz um zoom out, ou seja, faz um zoom, sai dali, porque você vai enxergar coisas que você de dentro não enxerga. E existem várias formas de você conseguir fazer isso. Cada um tem o seu formato, né? Tem gente que vai correr, é o meu caso. Uhum. Né? Porque às vezes a negociação que você não tá ali literalmente com ela vivendo. Ela tá acontecendo. Né? Então,
Se eu tô negociando com você, Vitão, não quer dizer que eu tô com uma cadeira na sua frente, ou você tá com uma cadeira na minha frente, a gente tá lá parado um olhando pro outro, esperando o próximo movimento. Não. Cara, você tá vivendo a sua vida, eu tô vivendo a minha vida, mas a gente tá dentro de uma negociação. E aí, cara, você precisa fazer esse ir para o balcão. Sai, vai arejar a cabeça, vai ver formas de você se afastar do problema, para você ver se você, ao se afastar, se você enxerga algo que você não está enxergando. Exatamente. Não é se afastar só para respirar só. Não, você vai para ver alguma coisa que você não está enxergando. Isso é importante. Não é ir ao banheiro, tá, pessoal? Né? Vai para o banheiro. Não, peraí, eu preciso tomar um ar. Não é isso, não. É se afastar mentalmente, emocionalmente. É por isso que o que o Takemoto falou, ele citou algumas ferramentas de afastamento emocional. Quando ele corre, não é porque ele está correndo para longe do problema, é porque emocionalmente, mentalmente, correr para ele tira ele daquela emoção que a negociação causa, que o problema causa. Então ele vai para isso. Então isso é muito importante, você criar algumas ferramentas ali que te tira emocionalmente daquilo. Exatamente. Mas isso é geralmente o oposto. Né? Quanto mais bravo, mais você quer entrar, mais você fica com ímpeto, né? Quanto mais você... E assim, a sua forma de se comportar, ela influencia a minha forma de me comportar. Então, não sou eu sozinho na negociação e você sozinho na negociação. Então, tudo que acontece ali, de idas e vindas, influencia diretamente, né, o que está acontecendo e como as coisas vão acontecer e o desfecho final, consequentemente. Então, se você age de um jeito, eu vou ter algumas opções de como reagir ao como você reagiu. Posso te copiar? Posso fazer nada? Ou eu posso fazer o contrário? Tá sempre aberto. Sempre tá aberto o que você pode fazer. Essa questão de também ir para fora, dar uma respirada, dar uma olhada de uma zona meio neutra ali, por assim dizer, te ajuda a entender até como que as coisas estão acontecendo. E pensar em como que você vai reagir até a certas situações que nem aconteceram ainda, mas podem acontecer. É isso. Que eu acho que esse é um dos maiores perigos de você ficar numa negociação emocionado, ainda que você consiga o que você quer naquele momento, você não parou para pensar na consequência daquilo. Porque muitas vezes a consequência do que você conseguir ali, ela te destrói. Numa negociação, a gente tem que tomar cuidado com as decisões, porque quando a gente está emocionado, a gente pensa muito só naquele momento presente e não na consequência do que a gente conseguir. Então a gente acaba aceitando coisas que a consequência do que a gente conquistou ali pode não ser muito bom. É por isso que se afastar emocionalmente te ajuda, e quando a gente fala olhar no big picture, é em todas as dimensões, né? Não só espacialmente falando, mas temporalmente falando. Porque daí você consegue enxergar alguns passos à frente no futuro ali do que pode acontecer. O próprio Urey, ele dá o exemplo no TED Talks dele, nós vamos deixar o link do TED Talks dele, que é muito bom. Ele fala que escutar primeiro, tal, a gente deixa aqui, escutem, que é muito legal. E leiam também o artigo, que é diferente, tá? O TED Talks é diferente do artigo. Só que ele conta o mesmo caso que é do presidente da Venezuela, se eu não me engano, Hugo Chávez, que ele dava lá uma consultoria lá para resolver algum conflito, ele não conta por causa da confidencialidade, e em algum momento o Hugo Chávez perguntou para ele, e aí, como que você acha que nós estamos? Aí ele falou, eu acho que nós estamos muito bem evoluindo. E diz que o Hugo Chávez perdeu um pouco o emocional dele, falou assim, você acha que nós estamos muito bem? Tudo isso acontecendo, olha isso aqui, olha aquilo outro, pontuou todos os problemas, perdeu a linha com ele. Ele tinha todos os argumentos para mostrar que estava indo bem. Então ele falou, cara, eu tinha tudo de argumento para falar assim, não, você está errado, está indo bem por causa disso, avançou aqui. Só que naquele momento eu fui pro balcão. Naquele momento eu falei, não é isso que ele quer ouvir. Ele precisa só que eu concorde com ele agora, nesse momento. E aí eu só falei, realmente sua perspectiva talvez tenha como melhorar. E me afastei. Um tempo depois o próprio Hugo Chávez chamou ele, né, e agradeceu, e falou, não, realmente agora eu vejo, a gente avançou mesmo. Sim, e ficou escutando, né? Ele disse que ele basicamente deu uma recuada, no sentido de, vamos lá, pode falar. Exatamente. Às vezes o outro lado só quer falar, pode falar. E ele falou, ficou 30 minutos,
E o Hugo Chaves ali falando, com ele mesmo, às vezes. Não era nem talvez com o Yuri. E ele quieto. Passou os 30 minutos. Deve ter passado toda a tensão, né? Aí ele começou a trazer outras questões. Relacionadas aí, sim, talvez aos verdadeiros interesses, que ele estava cansado com a guerra, ele já não estava, enfim, conseguindo eventualmente as coisas que ele estava pensando. E a Yuri falou, cara, tá todo mundo cansado com a guerra. Não é só você. Por que ao invés, né, de a gente continuar guerreando no Natal, que eu acho que era Natal, não lembro se era Natal, Acho né, que era tempo isso de festa. Cara, dá uma trégua nesse momento. Manda sua equipe pra casa. É isso, né, pros dois lados, né. E acabou. Aí o cara agradeceu depois. Mas de novo, né, ele falou que um dos maiores poderes que você tem é o poder de não reagir. Isso é muito legal também, né, cara? De não reagir. É muito bom. Que no TED Talks ele fala, né, aliado ao poder de ouvir Escuta. de verdade, quando você escuta o que a pessoa está falando de verdade, é muito poderoso. É muito poderoso. E tá conectado muito com a pergunta que eu respondi lá no Instagram que eu comentei. Pergunta e escuta. Só. Só isso. Só isso. Exatamente. Ah, mas vai dar certo? Muito provavelmente. Então, essa questão de você se recuar, tem vários porquês, né? Se acalmar, sair para a zona do neutro, enxergar consequências que podem acontecer, pensar em formas, mas tem uma principal que eu acredito, que é você conseguir fazer com que a pessoa venha para o seu lado. A negociação é essa. Eu tenho que fazer você, Vitão, vir para o meu lado. E esse meu lado não significa você deixar as coisas que você queria para trás e acatar tudo que eu quero. Não, vir para o meu lado significa, cara, vamos achar uma solução. Entender, né? É isso aí. Entender o todo. Porque é o tal da simetria de informação. Eu tenho uma visão, uma perspectiva e informações que a outra parte ainda não tem. E que ela não vai adquirir numa conversa de 5 minutos. Porque eu levei uma vida inteira para ter. Essa questão de ir pro balcão é muito importante por vários aspectos, né? Porque você ir pro balcão não é somente você ir lá para ficar mais tranquilo, né? Para dar aquela respirada. Também é para você conseguir antecipar, por muitas vezes, aquilo que você pode fazer, consequências que podem acontecer. E eu acho que o principal ponto também é você pensar em como que você vai trazer a pessoa que está do outro lado pro seu lado. Né? Uma vez que trazer pro seu lado não significa a pessoa esquecer o que ela tinha de interesses e começar a catar tudo que você quer. É você conseguir pensar em alternativas para que ambas as partes elas sentem para chegar num acordo que seja bom para os dois, porque é assim que uma negociação acontece. E aí já conecta a gente, cara, com o próximo bloco, que é o seguinte: escreva o discurso de vitória do outro lado e construa a ponte dourada. Interessante esse termo aí. Interessante. Cara, duas coisas aí que nós vamos ter que explorar bem. O que é escrever o discurso de vitória e o que é uma ponte dourada, cara? Nós vamos falar. Agora, cara, você falou uma coisa legal de puxar o outro para entender a sua perspectiva. E em alguns momentos tem muitas ferramentas que você usa, inclusive esse exemplo que a gente deu do Hugo Chaves com o Worry, ele usou a própria força do Hugo Chaves, o ímpeto que ele estava naquele momento, contra ele mesmo. É o Aikido, né? Diz que o Aikido, eu não conheço o Aikido não, mas dizem que a luta Aikido, ela é usar a força do adversário contra ele mesmo. Então o adversário vem te dar um soco, você faz lá uma manobra e usa aquela força do soco para jogar o cara. Então nesses momentos, eu acho que se afastar é isso também. Dá espaço para que o ímpeto do outro venha de uma forma que você use a seu favor. Uma que eu gosto muito, eu cito no meu livro, é a técnica do Windows. Eu adoro isso, cara. Porque quando você não está concordando com o que a pessoa está falando, e às vezes o que a pessoa está falando é um absurdo, inclusive, principalmente quando você está recebendo uma ordem de um líder, de um chefe. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu estava numa reunião e a ordem era, eu era um simples analista, e a ordem era, olha, você vai mandar um e-mail falando que o relatório do financeiro errou nisso. E quem tinha mandado era o gerente financeiro. Eu era só um analista, cara. E aí eu parei pra pensar, falei, pô, é uma exposição desnecessária, não precisava daquilo. Era só chamar o cara, fazer uma reunião. Então eu tava negociando com ele ali. Não, mas a gente não vai... Você vai fazer isso, Vitor.
porque não sei o que. Aí eu usei a técnica do Windows, foi quando eu aprendi. O Windows, quando você vai deletar um arquivo, pode tentar deletar aí, ele faz assim, pã, você tem certeza? Na hora que ele fala você tem certeza, você pensa umas 10 vezes, você fala, será que eu tenho certeza que eu quero deletar isso aqui ou não? Você para pra pensar. Então, ao invés de você falar, eu discordo de fazer isso, repete o que o cara falou. Eu falei assim, olha, você tá me falando que nós vamos mandar um e-mail, expor o cara, fazer isso, pôr todos os erros, pôr isso em risco. Você tem certeza que é pra eu fazer isso? Cara, 90% das vezes a pessoa muda de ideia. 90%. Não é bem por aí, né? Realmente, vamos dar uma repensada. Você sabe que aí o cara começa até a falar, não, porque você sabe que esse fulano, pô, o cara se acha o dono da verdade, fica apontando o dedo aqui pra mim. E o cara quer só revidar, que é o que a gente tava falando, né? Exatamente. E, tipo, vou mostrar que eu também posso bater, que eu não fico só apanhando. Eu posso bater também. É isso. Briga e de aí, ego. O que vai acontecer? Ego, total. Agora me fala aí, o que você entendeu sobre as duas coisas? Eu quero que você explique o que você entendeu das duas coisas. Escrever o discurso da vitória do outro, que é estranho você parar pra pensar, né? E construir uma ponte dourada. O que é isso? Legal. Cara, é uma técnica que, poxa, é bem interessante, porque você precisa primeiro partir do seguinte aspecto, tá? Você precisa sentar do outro lado. Então, para você conseguir fazer um discurso da vitória do outro lado, você precisa imaginar o que ele está pensando, quais são os interesses, por que ele está ali, e etc, etc, etc. Então, ele é um experimento mental. Você vai estar simulando na sua cabeça o que vai acontecer quando aquela negociação, por exemplo, o cara tiver que voltar para casa e dizer que ele teve uma negociação de sucesso. O que ele vai dizer? Então, a gente não está falando de nenhuma negociação concreta, né? Mas vamos imaginar que a gente não sabe qual é o desfecho da negociação. A gente sabe que tem uma zona ali, que é a zona do agreement, né? Que tem até o ZOPA, que é zona do possível acordo. Beleza. Agora, mas como que ele vai se comportar? O que ele vai dizer? Qual vai ser a forma que ele vai falar? O que ele vai aceitar como algo negociável, uma vitória? Então, esse discurso da vitória é você tentar simular o que o outro lado poderá dizer, ou poderá se comportar, ou poderá fazer quando a negociação for bem sucedida. Mas isso, de novo, né, Vitão? Tá no meio da negociação. A negociação ela não terminou ainda. E aí, esse discurso da vitória ajuda você a materializar uma possível forma de se chegar num acordo. E a ponte dourada é como que você então constrói esse caminho. Tá. Então, totalmente interligado. Depois você descobriu o que é importante pro cara, você descobre a ponte, o caminho para fazer isso. Esse é um ponto A e um ponto B. Você está tentando desmistificar, revelar o lado B, que você não sabe. A verdade é essa, você não sabe o que eu tô pensando. Então você está tudo simulando, você está simulando a sua cabeça. E aí você precisa criar uma ponte para que isso se torne verdade. Cara, eu achei legal demais essa questão do discurso da vitória, que ele tira até da reunião. Ele fala, pensa num discurso da vitória, não só depois que a reunião acabar, ou depois que a negociação acabar, que dure meses, não sei. Pense no discurso da vitória quando, por exemplo, a outra parte, numa negociação, ele voltar para casa, ele sentar com a família dele, o que ele vai querer contar que ele venceu? Porque as pessoas gostam de vencer. Ele vai ter que sentir, o que vai fazer ele sentir orgulho? Olha, hoje eu tive uma reunião e eu tenho orgulho porque eu venci nisso. Então, cara, é realmente um exercício bem legal de se fazer, porque é um cuidado genuíno com o outro, né? Você é a busca de uma negociação bem produtiva, assim, bem gentil, que eu acredito nela, né? Eu gosto muito de ler Haruki Murakami, né? Aquele escritor japonês, eu gosto dos livros dele. E ele tem numa das entrevistas que eu vi dele, escrita também, ele fala assim, você tem que se lembrar de que quando você discute com alguém, você vence alguém numa discussão, o que você está fazendo é quebrar a realidade dessa pessoa. E perder a realidade é doloroso. Então, você não precisa chegar com tudo isso, você pode ser gentil. Então, ao invés de quebrar, aí eu que acrescento, tá? Ele só fala, ele para na gentileza, aí eu acrescento. Minha técnica, quando eu tento discutir. Ao invés de quebrar a realidade do outro, usa um outro verbo, lapida a realidade do outro. Porque lapidar é realmente você manter o que o cara ainda acredita,
mas entregar para ele alguns cortes e aparar algumas arestas para que ele enxergue o seu lado. Então você não quebra a realidade do outro, você lapida a realidade do outro. E isso é importante na negociação, o discurso da vitória nos leva a isso. É isso aí. Então se você está antecipando, né, se você está simulando, você consegue se preparar muito mais e fazer a pessoa vir pro seu lado para que vocês construam juntos, né? Porque não é só pensar no lado positivo. Ao mesmo tempo, você vai pensar no lado negativo. Por exemplo, o que as pessoas vão te dizer quando você voltar com essa notícia da negociação feita? Quais são as críticas que eles vão fazer? O que eles vão te perguntar? Quais são os desafios, né, os challenges que eles vão colocar na mesa e como que você vai responder? Lembrando que esse você vai responder não é você, é você o outro lado. Você se colocar no lugar do outro. Exatamente, o cara pode simular vários cenários, do tipo vir um chefe e falar o seguinte: cara, isso é muito pouco. Por que você aceitou só isso? E aí, o que ele vai responder? Ou sua família, dizer, pô, estou envergonhado que você decidiu acatar esse ponto. O que você vai dizer? E aí você vai simulando, porque a ponte é, legal, eu entendi possíveis pontos positivos e negativos. Eu vou materializar a ponte tentando tirar os negativos, reduzir os negativos e potencializar os positivos. Então, você trazer, por exemplo, para uma mesa de negociação algo que para você possa parecer que vai agregar valor para o outro lado, você colocar isso, vai acontecer duas coisas. A pessoa ela vai comprar esse ponto positivo que você colocou, ou ela não vai comprar. E aí você vai simulando, vai simulando, vai simulando, vai simulando. Então, até a questão de você jogar na mesa faz com que você se movimente. Lembra quando a gente falou? Cara, um movimenta, o outro se movimenta. Então eu tô jogando na mesa, por exemplo. Vitão, eu acho que a gente precisa chegar num acordo, cara, porque, pô, eu quero ser promovido. Eu acredito que você também queira ser promovido. Então essa negociação para nós é muito importante. Sei lá se é verdade ou não é, mas pode ser verdade. E você fala, porra, concordo, cara. Mas eu não posso chegar em casa também com XYZ. Cara, mas eu também não. Mas não preciso ceder tudo isso. Você tá colocando como premissa que eu não vou te dar nada, mas, cara, eu tô disposto a te dar algumas coisas, entendeu? Vamos entender então o que você quer e o que eu posso te dar, o que eu quero e o que você pode me dar. E a gente vai chegar no meio termo aqui. Perfeito. Perfeito. Aí a ponte é fazer esse processo. Mas dá trabalho, né? É mais fácil entrar brigando, né? De novo, dá trabalho. Dá trabalho. Tudo isso que você falou dá trabalho. Você tem que realmente se estruturar. E eu não sei porquê. Embora o resultado ele seja positivo, o processo ele é mais trabalhoso. Pois é. Porque tem aquele negócio do ganhar, entendeu? Eu preciso sair achando que eu ganhei. Mas o achar que eu ganhei é uma percepção. Exato. Não é um número, não é um valor numérico. O que é ganhar, né? Porque, por exemplo, você tem até que entender. Às vezes você sai até, vamos supor que você ganha 100%, mas você não consegue sentir orgulho porque você explorou o outro lado. Então, cara, que tipo de vitória é essa, né? Então, até nisso você tem que ponderar ali. Tem os ganhos, igual a gente fala, não existe o ganhar e perder, até o ganhar e perder, né, Takemoto, existe uma ambidestria. Não existe só um ponto de vitória, só um ponto de derrota. Existem nuances aqui no meio, aonde você também pode vencer. Tem várias vitórias para você, não existe uma única. Perfeito. Então você faz o caminho de trás para frente. Ou seja, você visualiza uma negociação bem sucedida para os dois lados e constrói uma ponte para você habilitar chegar ali. E tem até algumas questões, cara, que imagino que você já deve ter vivenciado, e eu já, que a pessoa ela te coloca uma expectativa, uma pessoa de fora, tá? Um seu chefe, sei lá, enfim, empresa, família, que, cara, aquilo não vai viabilizar uma negociação. Então, pô, a gente trabalhou muito tempo em construção, gestão de contratos e tudo mais. Tinha vezes que a expectativa da pessoa que estava liderando e falando pra gente lá negociar era do tipo, não quero pagar R$1. Não existe eu não quero pagar R$1. Então não tem como negociar. É isso aí.
Porque a outra parte está esperando receber. Então, eu não consigo chegar na possível zona de acordo. Eu tenho que dar alguma coisa para receber. Não tem essa do 100-0 ou 0-100. Não existe, tá ligado? É o que você tá trazendo. Cara, mas você falou uma coisa legal que eu acho que as pessoas muitas vezes não consideram. Muita gente já começa a fazer análise e até estudar negociação durante o processo, né? Quando entrar na negociação, dali em diante, quando se começa, ferramentas, técnicas, tudo que a gente está falando aqui. Mas você colocou um ponto que para mim é crucial. O ponto de partida da negociação. Em qual vai ser o seu ponto de partida? Porque se você parte de um ponto já irrealista, assim, a chance de você ter uma negociação extremamente fracassada, ruim, é aquele negócio que falou, eu quero entrar nessa negociação, a premissa e o ponto de partida é, eu não quero pagar R$1. Não, peraí, cara, você tá fora da realidade. Você sequer fez o dever de casa de entender o porquê dessa negociação e o porquê que a outra parte quer isso. É o mínimo que você tem que saber. Sim. E, cara, tem duas técnicas que eu adoro, velho. Pegando exatamente o que você tá trazendo. Ensina pra nós. A primeira eu já até comentei, que se chama ZOPA, que é Zone of Possible Agreement. Eu vou explicar o que é. Basicamente é o seguinte, vamos imaginar que tô eu e você, ok? Negociando. Vamos imaginar que você tá comprando e eu tô vendendo. Ok? Beleza. Quando você entra na mesa de negociação, você entra querendo pagar o menos que você puder. Mas não é um número estático. É entre tal valor e tal valor. Vamos assumir que seja 5 o mínimo e 10 o máximo que você pode pagar. Ok? Você vai buscar sempre pagar o mínimo que você conseguir. Ok? Eu sou o vendedor. Qual é o meu interesse? Vender no máximo que eu conseguir. Legal? Vamos assumir que o meu máximo seja 15. Mas eu também tenho o meu mínimo que eu posso aceitar e que seja muito bom para mim. Vamos imaginar que seja 8. Ou seja, tem uma zona de interseção ali, né? Exato. Entre o 8 e o 10, você está disposto a pagar e eu estou disposto a vender. Ambos estão dispostos a fechar acordo naquela entre 8 e 10. É isso aí. E aí a negociação... Mas a gente não sabe, né? A gente não sabe disso. A negociação ela busca encontrar essa zona de possível acordo. Quando você não ancora, você não começa com o seu valor correto, faz com que essa zona às vezes não se materialize. Não porque não existiria um acordo. É porque foi feito de uma forma que esse acordo ele não consegue se conectar. Por exemplo, você não consegue entrar para comprar algo dizendo assim, eu vou pagar R$1, porque eu não vou vender ao R$1. Então não existe como você, do nada, falar, não, eu aceito pagar 10 vezes mais do que eu falei que eu ia pagar. Então, da mesma maneira que o vendedor não consegue também. Chega e fala, não, Vitão, custa 50. Eu não consigo sair de 50 e falar que eu vendo por 8, entendeu? Você vai falar, não, tem alguma coisa errada. Eu não tô comprando a mesma coisa, entendeu? E aí o negócio não fecha. O outro se chama BATNA. Que aí vou trazer para o português, tá? Mas BATNA basicamente são alternativas que você consegue construir para chegar num acordo. Então são trade-offs, são trocas. Tipo, eu não tenho tudo, eu não tenho esse dinheiro todo que você está me falando que precisa para comprar o que você está vendendo. Mas eu posso então tirar isso aqui que eu acho que você não vai precisar, eu posso tirar isso aqui que você não vai precisar, e posso tirar isso aqui que você vai precisar porque o que você quer não vai mudar em nada. E aí você consegue pagar o que você tem de dinheiro, por exemplo. Então, o BATNA é exatamente isso, é criar best alternatives para você conseguir materializar uma zona de acordo e chegar numa conclusão. Aí você pode estar falando de coisas até não monetárias. Às vezes você pode estar falando de coisas como uma guerra, você pode estar falando coisas relacionadas, né, ao seu relacionamento. Perfeito. Sempre tem uma zona onde você consegue mexer, adequar, né, de ambos os lados ali. E muitas vezes as pessoas não querem nem entender, né? Não querem nem entrar ali para poder adequar, tentar ser flexível. Tem, cara, isso que você está falando, inclusive é mais para a questão monetária, de negociação, mais de negócios, assim.
Tem um livro, fica a indicação aí, chama Never Split the Difference, né? Nunca meie a diferença, nunca faça no meio a meio, sabe aquele negócio? Então meio para mim, meio para você. O livro ele fala exatamente isso. Isso não é negociação, tá? Não faça isso. Nunca separe esse meio a meio. Então, pra gente fechar, vamos fazer o seguinte, se fica com o meio, eu fico com o meio. Dessa diferença aí que você tá. Não faça isso. É do Chris Voss esse livro. E o Chris Voss ele fala o seguinte, em termos gerais, em linhas gerais. Agregue valor. E é uma das coisas que na negociação a gente acaba esquecendo. Quem quer comprar fica tentando tirar valor do outro lado ao invés de ver o que ele pode agregar de valor para conseguir o que o outro lado ofereça no preço que ele quer. Então, por exemplo, eu estou contratando uma empresa para prestar serviço aqui para fazer a reforma da minha casa. A empresa chega e está com um preço acima do que eu queria pagar. Então eu falo, olha, será que você não consegue 10% abaixo? E o cara fala, não, eu não consigo 10% abaixo. Eu falo, não, mas vamos fazer o seguinte, tira 10%, mas só não tira por tirar, não é uma negociação pura. Porque as ferramentas eu vou te fornecer. Eu tenho aqui algumas ferramentas, tal, eu vou te mostrar se você conseguir usar. Então eu começo a adicionar valor para o trabalho do cara, para aquilo que ele está me oferecendo. Perfeito. Para a pessoa é bom, para outra também. Então, esse é um best alternative. Esse é um BATNA. O cara traz uma alavanca, um elemento que viabiliza. Então, esse é uma alternativa que você põe na mesa para chegar numa zona de acordo. E assim, já é difícil, cara, quando são duas partes ali, né, ali envolvidas. Só que tem um terceiro ponto agora que eu vou trazer, é o último bloco pra gente fechar, que é o seguinte: não é só nós, abre aspas, contra eles. Há sempre uma terceira parte. Então, qualquer negociação tem outras pessoas envolvidas, muitas vezes. Bom. Como conseguir usar essas pessoas para ajudar também na negociação? Fundamental, e o Yuri fala sobre isso. Vamos explorar, cara, essa parte? Para fechar com chave de ouro? Não, vamos. Isso é sensacional. Aqui, o que eu pensei de exemplo quando eu tava lendo isso aqui? Eu falei, cara, é incrível, realmente, quando a gente entra numa negociação, a gente fecha a nossa cabeça, nós contra eles. Né? Se eu tô negociando com você, na minha cabeça é eu contra o Takemoto. Eu esqueço de terceiras partes e, cara, entre nós, tem várias terceiras partes que eu posso usar como um fator de vantagem, não para mim ou para você, mas para a negociação em si. Então, se você vai prestar um serviço para mim, eu passei por um processo como esse. A gente discutindo uma negociação de uma contratação. Quando eu envolvi uma terceira parte, eu consegui o que eu queria de quem eu estava negociando, porque essa terceira parte, ela entrou agregando valor para nós dois. E para ela. Então, assim, se você prestar serviço para ele mais barato assim, do jeito que ele está querendo, eu consigo colocar você num sistema aqui que você vai receber um financiamento aí, porque pra mim é bom por causa de questões ambientais. Cara, os três juntos, essa terceira parte entrou, resolveu o problema. Os ganhos subiram, porque a terceira parte entrou, incluiu uma pecinha lá e os ganhos aumentou pra todo mundo. Falei, pô, é isso. Perfeito, cara. Então, saber usar, né? Inclusive, né? Não é simplesmente jogar mais uma pessoa no bolo, né? E, ó, complicado. Resolve esse problema aqui pra gente, porque eu e o Vitão, a gente não tá conseguindo sozinho. Por mais que existam resoluções alternativas, né, de conflito. Eu ia até te perguntar isso. Isso não é bem isso que ele fala aqui, quando ele fala de terceira parte. Ele fala de usar as terceiras partes envolvidas para beneficiar a negociação. Muita gente pode, quando lê isso, pensar em, por exemplo, a gente que é da área da construção, e tem muitos ouvintes aqui, pensar em mediação, arbitragem. É bom esclarecer aí. Sim, isso não é uma negociação, pessoal. Isso é uma resolução alternativa. É alguém que vai te dizer, Vitão, você tem direito a 40, Henrique, você tem direito a 60, é isso, beleza, aquele abraço. Enfim, isso não tem negociação. É algo técnico. Aqui não, aqui é você pensar nas pessoas que estão envolvidas e como elas podem ajudar, que é o que você trouxe como exemplo, mas dá para trazer na vida pessoal. É um amigo em comum, é um parente, Cara, tem várias pessoas, às vezes, ali que podem ajudar a fazer a coisa acontecer e elas precisam ser utilizadas estrategicamente naquele momento. E aí ele traz vários exemplos, né, de coisas que ele foi trazendo, inclusive,
com relação a isso. E é muito importante, cara. Muito importante. E assim, você beneficia, inclusive, em vários momentos, você beneficia a terceira parte que entrou também, né? Você encaixa ela num quebra-cabeça que ela ganha junto. Então, realmente usar essa terceira parte também, para mim, foi muito bom ler. Eu nunca tinha parado para pensar que quando você entra na negociação, você realmente fecha. Você fecha ali a cabeça naquilo, você para de pensar em terceiras partes, em outras pessoas que você poderia envolver. Você está negociando, sei lá, um serviço aqui, mas de repente você pode envolver uma outra empresa que pega ali ou compartilha o equipamento. Cara, tem tantos arranjos, mas tantos arranjos, se nós formos criativos, que a gente só briga e entra em conflito por preguiça. Pois é. Sabe uma vez uma coisa que eu fiz? É coisa, se você for parar pra ver, até meio boba, sabe? Eu tava fazendo uma negociação, eu tava pelo lado de quem tava vendendo, e eu sentia do outro lado uma resistência muito grande. Mas eu não conseguia descobrir exatamente o que estava acontecendo. Afinal, a pessoa do outro lado eu não conhecia ela, não era próxima a mim, eu simplesmente trombei com ela no meio do processo e eu não estava conseguindo destravar a negociação. Porque tudo que a gente está trazendo, ele não vai ser tão by the book, né? Que, beleza, né? Vou pro balcão, então, ok. Não, o negócio é dinâmico. Aí eu peguei o quê? Eu usei a terceira parte. Eu tinha um amigo meu, esse sim, amigo, dentro da empresa que o cara trabalhava. E eu falei assim pra ele, cara, tem como fazer um favor pra mim? Ele, claro, pô, não sei o que, brother mesmo. Pô, tô com uma negociação aí com vocês, cara. Mas eu tô sentindo fulano de tal, porra, mega resistente, velho. Como se eu tivesse querendo ganhar em cima dele. Cara, você tem como trocar uma ideia com ele? Pra dizer que, cara, eu só tô tentando a gente chegar numa negociação que seja bom pros dois. Eu não tô querendo enganar ele. Eu só tô tentando fazer com que as coisas deem certo. Troca uma ideia com ele, cara. Pô, passa essa mensagem. Pode falar até que eu pedi pra você falar. O cara foi lá, falou, porque eles eram próximos. O cara entrou diferente na próxima. E eu fiz questão de falar, eu até falei pro fulano falar contigo, cara. Porque, eu não quero passar a impressão que eu tô querendo ganhar em cima de você, cara. Pelo amor de Deus, velho. Eu tô tentando só chegar num valor que seja bom pra nós dois. Ele, eu também quero, cara. Mas, sabe como é? Aqui é uma opressão. Eu não posso ficar conversando com você desse jeito. Tão aberto. A galera fala que eu tenho que vestir lá meio que um personagem. Falei, cara, então, beleza. Mas vamos combinar que nesse processo a gente não vai fazer desse jeito? Eu me comprometo, cara, a ser aberto contigo. Você se compromete a ser aberto comigo. Se der, deu, brother. Se não der, não deu. E de boas, velho. E tá tudo bem. Mudou completamente a negociação, velho. Completamente. Caramba, olha só. Porque envolveu uma terceira parte e em um único momento, né? Não precisou uma terceira parte o tempo inteiro ali. Boa. E aí eu dei o primeiro passo pra ele poder dar o dele, porque, de novo, né? É uma coisa que tá acontecendo de idas e vindas. Falei, cara, qual o ponto que tá te preocupando? Pergunta. Qual é o ponto que tá te preocupando aqui? Cara, esse ponto aqui... Falei, tá bom, eu vou abrir pra você, papapá. Cara, aí você consegue construir a ponte dourada, entendeu? Exatamente, cara. Mas sabe aonde eu enxergo uma terceira parte já institucionalizada numa negociação? Ela já é institucionalizada e sempre tem uma terceira parte ali, até propostas. A gente fazia, quando eu trabalhava em consultoria, você montava algumas propostas. Então, na própria proposta em si, que é um instrumento para se iniciar uma negociação, ali você inclui uma terceira parte, que são contatos de referência. Já prestei serviço para a tua empresa. Se você quiser, eu te passo o contato dessa tua empresa, porque ela vai entrar em contato com você. Essa terceira parte, que não tem nada a ver com nós, com a gente, vai te falar qual é o valor que eu agreguei. Ou seja, você já institucionalizou envolver uma terceira parte que te favorece na negociação. Ótimo exemplo, cara. Então, mas assim, precisa ter realmente essa percepção e, cara, trazer essas terceiras partes pro jogo de uma maneira ética, profissional, compliance, né? Tudo isso, óbvio, não é fazer coisa errada, né, gente? Pelo amor de Deus. É bom reforçar, fique né? Claro. Fica claro isso aí, né? Mas, cara, a gente falou pra caceta, velho. Nossa senhora, nem sei quanto tempo vai ser esse capítulo. Esse episódio vai ser longo. O Yuri vai ter que fazer algumas mágicas aí pra cortar, velho. Porque, meu Deus, vai ser 1h30. Olha só, qual Yuri? Porque você falou Yuri e agora Yuri. O pessoal tá achando que o William Yuri trabalha pra gente. Será? Eu sou muito chique. Caralho. O Yuri Nosso editor é o Yuri.
You're brasileiro. You're the Brazil. Mas o cidadão aí tem que fazer alguma magiquinha, porque... Então, Rolon, vamos despedir da galera, né? Bom, mas ó, a gente avisou, hein? A gente avisou, não foi por falta de aviso. Esse assunto poderia virar uns 25 mil episódios. Nossa. E tem mais pela frente. A gente vai conversando por aí. Valeu, galera. Um grande abraço. Valeu, galera.